Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodemissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, paz do Senhor, e vamos continuar a estudar a Bíblia, agora com a Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1 ao capítulo 3, ou seja, o livro todo, e também completando o estudo a Epístola de Paulo a Filemão, no capítulo 1. Vamos então começar com o Paulo a Tito, o tema principal. Pessoas diferentes, problemas diferentes, uma ilha de mentirosos, bestas más e glutões. As pessoas de hoje em dia, ao ler sobre o passado, podem chegar a confundir e homogeneizando os antigos, transformando em uma multidão de pessoas iguais e sem rostos. É difícil visualizar os indivíduos dos quais você lê. Na realidade, as pessoas a que Paulo se dirigia era tão diferente e variada como você poderia encontrar em qualquer grande cidade. Considere o caso de Creta, ilha em que vivia 5 tipos de grupos étnicos ferozmente independentes. Seu conhecimento principal acerca do mundo que o rodeava provinha de lábios de piratas e rudes marinheiros. Adicione a isso uma ampla comunidade de judeus e pode entender por que a igreja de Creta nasceu conflitiva. Tito, o mediador. Quando instalava problemas nessa tempestuosa congregação, Paulo despachou Tito, seu sócio de confiança ao longo de 15 anos. O livro de Gálatas, capítulo 2, verso 15, apresenta Tito como prova de que um não-judeu podia chegar a ser cristão totalmente aceitável. Quando o nome de Tito aparece no Novo Testamento, se vê habitualmente servindo como mediador a encargos de bons ofícios de Paulo, e pessoa encarregada que ele enfrentava a tarefa igualmente difícil em Creta. Paulo escreveu a carta de Tito como um compêndio de instruções pessoais sobre como manejar a tão complicada tarefa. Dado que Paulo escrevia às pessoas conhecidas que conheciam bem as circunstâncias locais, era rara a ocasião em que se ocupava de dar informações que não fora útil a nós mais tarde. Não obstante, podemos obter indícios acerca das condições prevalentes que lemos entre linhas. Por exemplo, quando Paulo disse a Tito que fosse buscar um ancião que seja irrepreensível, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não tendencioso de torpe ganância, no capítulo 1, verso 7, dita descrição disse bastante dos cretenses da média. Um dos próprios poetas da ilha descreveu aos crentes como sempre mentirosos, bestas ruins e glutões ociosos, capítulo
capítulo 1, verso 12. E os gregos até que haviam criado um ditado especial para mentir, que era credenciar. Teologia prática. Tito 2 menciona alguns dos diversos grupos que havia na igreja: anciões, anciãs, mulheres jovens, homens jovens e escravos. Cada um deles representava um certo tipo de problema que tinha que ser atendido, e Paulo brindou a Tito conselhos específicos sobre cada grupo, e ainda enfatizou principalmente a necessidade de uma vida fiel. Paulo também deixou cair alguns concisos resumos de manejar o evangelho. Sua teologia nunca havia sido distante ou teórica, sempre havia sido aplicada aos problemas da vida cristã. Tomadas em seu conjunto, as 3 cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, mostram a Paulo, já ancião, aprendido a deixar uma parte cada vez maior da sua tarefa nas mãos dos seus capazes ajudantes. Os cretenses necessitavam de uma mensagem prática, repulsante da sã doutrina, baseada em um Deus que não mente. Capítulo 1, verso 2. As instruções em Tito dão ao homem cujo nome leva este livro, e também a nós, a sacudida necessária. Como ler Tito? Igual que em 1ª e 2ª Timóteo, Tito foi dirigida a uma pessoa, não a uma igreja. Esta carta se assemelha a algo a 1ª Timóteo, porém, é menos pessoal e mais oficial. O livro de Atos menciona Tito, porém, a presença de 13 referências dele nas cartas de Paulo indicam que eram dos ajudantes de maior confiança de Paulo. Em algumas cartas, Gálatas, por exemplo, Paulo lutou valorosamente contra o legalismo, porém, a igreja de Creta, cheia de crentes imaturos, necessitavam de lições básicas na área de conduta moral, e Paulo lhes dá detalhes a Tito, usando um estilo muito direto. Disse ao seu associado que descrevia abaixo de tais circunstâncias. Por haver sido escrita em um estilo tão direto, quase como um manual de adestramento, Tito não requer maiores explicações. O significado de Paulo se manifesta claramente. Note em especial como Paulo adapta seus princípios gerais a grupos específicos no capítulo 2. Estude em especial o cuidado das pepitas de teologia que aparecem nas seguintes passagens: capítulo 1, verso 1 a 4, capítulo 2, verso 11 a 14 e capítulo 3, verso 4 a 7. Vamos navegar pelo livro? No capítulo 1, verso 14, o tema muda para perguntas nécias. A parte dos problemas que intimam ao capítulo 2, a igreja de Creta lutava com problemas introduzidos por seus membros judeus. Essa tendência gerava questões nécias, genealogias, contenções e discussões sobre a lei, no capítulo 3, verso 9. Se parecem às heresias contra as quais havia advertido a Paulo em sua carta aos Colossenses. Tito tinha que estar preparado para resolver problemas que tinham a ver com a doutrina e também com a vida na fé. No capítulo 3, verso 5, o tema muda para pepitas de teologia. Apesar do seu tom prático e didático, Tito tem 3 notáveis passagens de teologia de Paulo. Esses aparecem no capítulo 1, verso 1 a 4, no capítulo 2, verso 11 a 14 e no capítulo 3, de 4 a 7. Esta última passagem equilibra a ênfase de Paulo acerca da pureza da vida que encontramos em Tito. O verso 5 aclara que as obras da justiça não nos permitem ganharmos a aceitação de Deus. O certo são as mesmas são as respostas do que tem experimentado o perdão e o amor de Deus. Agora passamos a estudar a epístola de Paulo a Filemão no capítulo 1. Carta ao amo de um escravo. A vida de um escravo está em jogo. Onésimo era um escravo condenado, um fugitivo cuja vida estava em constante perigo. Tinha 2 opções: podia passar o resto de seus dias no oculto, o sujo porão de uma cidade romana, se esquivando aos soldados e os caçadores de recompensas, ou podia fazer o impensável e regressar ao seu amo. A lei do império era muito severa. Se Onésimo regressasse, seu amo Filemão tinha o poder legal para sentenciá-lo à morte imediatamente. Se Filemão deixasse ele viver por misericórdia, a Onésimo se marcaria com o ferro quente, com a letra F de fugitivo na sua fronte, marcado por toda a vida.
Paulo defende ao condenado. Sua conversão a Cristo por intermédio do seu ministério complicou muito a decisão do escravo condenado. Onésimo sabia que não podia seguir fugindo pelo resto da vida. Havia prejudicado a seu amo legal e, ainda que parecesse doloroso, tinha de ser responsabilizado pelo seu dano afligido. O apóstolo Paulo, sentindo compaixão pela causa do escravo, concordou usar toda a sua influência com Filemão. A vida de Onésimo estava em jogo. Esta carta de 401 palavras ao amo, ao condenado, reúne magistralmente as capacidades de persuasão e de diplomacia que possuía Paulo. Cada frase da carta a Filemão está redatada para produzir o maior efeito possível. Paulo apela à amizade a Filemão, à sua posição como líder cristão, a sentido de amor e compaixão. Não se ordena de forma direta que consente, porém lhe aplica uma evidente pressão, recordando-lhe que ainda ele mesmo deve também a Paulo, verso 19. Ao dirigir a carta à igreja Filemão, verso 2, Paulo aumenta a pressão, coisa que também faz a promessa de Paulo a uma nova visita, no verso 22. O cristianismo e a escravidão. A escravidão perdurou por 1800 anos depois que esta carta foi escrita, e foi necessária toda a força moral do cristianismo para depois reescrevê-la da terra. Porém, o pequeno livro de Filemão demonstra que a fé teve um profundo impacto sobre a escravidão, muito antes de que essa for abolida. Cristo pode revolucionar qualquer relação social. Onésimo, o fugitivo, decidiu entregar-se. Em Filemão, Paulo pede ainda outro milagre. Lhe roga ao amo recebê-lo como receberia Paulo, verso 17. Uma atitude como esta era, nessa cultura, dinamite social. Como ler Filemão? É óbvio que Paulo tinha uma estreita relação tanto com o escravo Onésimo como seu amo Filemão. Alguns entendidos da Bíblia opinam que Onésimo olhou para a mensagem de Cristo pela primeira vez ao compartilhar a cela com o apóstolo. Veja os versos 9 e 10. Ao ler Filemão, busque indícios da relação de Paulo com cada uma das pessoas. Filemão nos dá um modelo de diplomacia cristã. Ao ler essa carta, pense nas incômodas situações sociais que você conhece, dos amigos que são inimigos. Há um conflito entre pai e filho, por exemplo. Note o tipo de persuasão que usa Paulo e trate de aplicá-lo em suas próprias circunstâncias. Vamos à reflexão? Aqui temos duas cartas. A primeira de Paulo a Tito. Tito, quem era? Era um discípulo de Paulo. Andava com ele um amigo de 15 anos, no qual certamente Tito aprendeu muito com Paulo sobre diplomacia, sobre situação, de qual deveria viver, de qual deveria fazer. Vendo o exemplo. Esse é o verdadeiro discipulado. Paulo ensina aqui aos líderes essa carta pastoral, como um líder deve discipular seu filho na fé, a pessoa que vai seguir adiante. Tito não poderia seguir, principalmente que foi jogado nas costas de Tito uma igreja muito problemática. Os cretenses na época eram um problema muito sério. Tinha uma variedade muito grande de moral e uma moral muito baixa. E já pensou, você pegar uma igreja do qual tem uns problemas de moral que para eles é natural, que para a vida cristã teria que ser remodelada, eles tinham que aceitar uma nova posição contra a sociedade, contra o meio comum que todo mundo fazia? Aí Paulo começa a dar nessa carta a Tito sobre a situação de como ele deve fazer para prolongar e adiantar o seu trabalho de discipulado, ou seja, de pastor dessa igreja. Creta precisava, uma igreja que Paulo formou, e precisava de alguém que fosse conciso, que fosse direto, que fosse claro com os ensinamentos e desse continuidade ao que Paulo ensinou. Nessa carta nós aprendemos que o discipulado não é um cursinho que você dá 1, 2, 5 vezes, mas é o caminhar, é o andar junto, é o falar durante o caminhar. Até hoje deve ser esse tipo. E outra coisa, um problema muito grande que muitos pastores não querem discipular dessa forma, porque não tem suas atitudes corretas. Quando você está discipulando alguém
quando você está ensinando alguém, como eu fiz isso em Santa Maria, né, para o irmão que continuou as igrejas de Santa Maria de Tchauliai, eu andava junto com ele. Ele descia a montanha, ele morava no alto da montanha, e aí ele descia na sexta-feira, ficava sexta, sábado e domingo lá na igreja, onde tinha a sala das crianças, colocava um colchão para ele dormia, cobertor, e à noite a gente conversava. No sábado a gente ia fazer o culto lá na igreja, na sexta-feira a gente ia fazer o culto em Tchauliai, e no domingo tinha o culto na igreja, quando eu deixava para sábado para algum evento de repente que pudesse ter. Bom, o discipulado, a grande problemática de um discipulado não é o que você vai ensinar. Certamente muitos pastores sabem o que ensinar. O problema é o exemplo. Muitos pastores, como que eu vi isso? Pessoas líderes do meu lado que fazem atitudes que têm uma duplicidade, uma personalidade totalmente antagônica com a pregação do evangelho. Onde ser honesto, bom, tem suas dependências, tem as suas condições. Não é Cristo que dá exemplo. Não é falar claro, mas mentir ou deixar de falar a verdade, que é a mesma coisa. Então, você colocar diante dessa situação, você, para ser um discipulador de verdade, use o exemplo de Paulo. Tito andou com Paulo 15 anos. Quantas atitudes, quantas situações Tito viu? Ele viu aquela situação do qual o jovem estava ouvindo a pregar, estava ouvindo a pregação de Paulo, que foi uma noite inteira, uma pregação de uma noite inteira, e que aquele jovem caiu da janela e quebrou o pescoço e morreu. Porém que Paulo orou por ele e restituiu a sua vida. E como eu estou falando, o grande problema do discipulado é que as pessoas vão estar atentas ao que há reações. Se você não tem, você pode ter um pensamento correto, um pensamento bíblico. O problema são as ações que o discípulo vai copiar. E aí tem pessoas que não cuidam disso. Então, ou seja, na hora de falar, fala uma coisa, e na hora de agir, agem de outra. Não, comigo é assim, a Bíblia é assim, eu tomo assim, você que não me siga. É como diz o ditado antigo, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E isso Cristo nunca deu esse exemplo. Paulo dá o exemplo de testemunho. Tito andou 15 anos com Paulo e certamente foi capaz a tal forma, o grande amigo, o grande parceiro, o grande sócio do ministério de Paulo. Paulo deu para entender que no final da sua vida, porque essa carta foi escrita já no final, na prisão, mandou para Creta um dos seus melhores. Timóteo era tímido, então foi para outra igreja, mas alguém forte, braço forte, alguém que tinha aprendido bem a reagir, a tomar ações, era Tito. E Tito aprendeu com Paulo sobre a realidade do que fazer e como fazer. E Tito ele manteve a igreja de Creta nos conceitos bíblicos e teológicos. Na carta de Tito, nós aprendemos bases e pepitas preciosas de teologia que devemos aprender e estudar. Um exemplo que me chama a atenção é exatamente isso. Tito era discípulo. E o discípulo de 15 anos, não foram 15 dias ou não foi 15 cursinhos como as pessoas fazem. Foi 15 anos andando junto, dormindo, fazendo, obedecia. Isso é o verdadeiro discipulado. Que tal hoje nós fazermos isso? Que tal hoje vivermos dessa forma? E é isso que devemos notar. É esse exemplo que me chama mais atenção de carta a Tito, tá? Tito era o discípulo forte, um dos braços fortes de Paulo. E Paulo estava vendo essa necessidade de mandar seus discípulos continuar a obra das igrejas do qual ele formou. Esse é o trabalho de um apostolado. Esse é o trabalho real. Não é comandar igrejas ou administrar pastores, mas sim a formação de igrejas e discipulado, carregar pessoas. Hoje muitos pastores, muitos apóstolos, ditos apóstolos, não querem estar junto com seu discípulo, andam um pouco e depois dispensa. Por quê?
começa a ver suas falhas, começa a tirar suas dúvidas, começa a achar estranhas certas reações e ações dos seus discipuladores. E nós devemos aprender com Paulo a não temer, a ser, primeiro, você tem que ser íntegro, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser claro dentro de si para poder dar o exemplo a alguém. Ensinar, falar o que as pessoas devem fazer é muito fácil. Isso qualquer bom didata você pode aprender e fazer, mas discipular, andar do lado do seu discípulo e ver suas ações e atitudes e reações diante das coisas, é isso que o discípulo precisa ver, é isso que ele precisa aprender e tomar a direção para que possa fazer o mesmo. Aí vem uma segunda carta a Filemon. Aí é um grande exemplo do qual nós podemos ver que o pastorado não é somente cuidar da igreja, pregar o evangelho, mas sim, às vezes, resolver trabalhos sociais. O problema da escravidão já existia na época. Como um cristão deve trabalhar diante dos seus funcionários? Ah não, porque na minha igreja é assim e no meu trabalho é outro. Muitos empresários são pastores, muitas vezes são profissionais de certas áreas, têm empregados e na hora de tratar com seus empregados não obedece o que a Bíblia diz. A Paulo deu o exemplo em Filemon, do qual ele tinha toda a autoridade para matar o seu escravo porque fugiu, e Onésimo também aprendeu que deveria estar de volta para cumprir o seu trabalho, ou seja, ele não poderia fugir para toda a vida. Então, Filemon, Paulo usou de toda a sua política, toda a sua estratégia para mostrar a Filemon que como cristão nós devemos levar não somente a falar, não somente a dizer sou cristão, mas ter a justiça de Deus. É muito bom receber o perdão, tanto é que Jesus dá o exemplo disso, de você receber o perdão e na hora de você passar o perdão para os outros, você quer ser o juiz. Paulo mostra nessa atitude, Filemon, que poderia fazer tudo com seu escravo, Paulo mostrou isso e Filemon perdoou. Olha a situação que tinha. Se Filemon perdoasse o escravo, se o Filemon não cumprisse a lei, que era matar seu escravo fugitivo, ele receberia em contrapartida um F na testa para poder dizer que era fugitivo, e o seu escravo seria um fugitivo. Onésimo receberia um F que fugitivo, e já pensou, ficaria uma marca por resto da vida, ou seja, também ficaria mal. E Paulo usou toda a sua técnica, toda a sua política, toda a sua linguística para levar a Filemon a perdoar tudo isso, lembrando que Cristo nos perdoou mais. Volto a usar o exemplo de Jesus. Paulo usa um exemplo no qual fala de um servo que recebeu perdão e quando saiu diante do rei, foi um cobrador menor e cobrou ele severamente. E o rei chamou ele: não te perdoe porque você não perdoa os outros. Assim nós devemos ter em mente, se nós recebemos o perdão, se nós somos abençoados, somos prosperados pelo Senhor, por que não devemos fazer com aqueles que estão subalternos a nós? Nós devemos aprender com Cristo. E Paulo mostra muito claro aqui a política de Filemon, que não é porque a lei determina, a lei permite que nós devemos fazer injustiça. É muito fácil você apontar para as pessoas. E aí, quando entra no seu caso, você quer perdão, né? Então nós devemos prestar atenção quanto a essas atitudes. Do mesmo jeito que queremos justiça para nós devemos fazer justiça para com o próximo. É isso que Cristo vem ensinar na sua palavra, nesse estudo de Filemon. A teologia de Filemon nada mais é uma teologia política, do qual mostra que do mesmo jeito que recebemos o perdão de Deus, nós devemos dar o perdão também. Não é porque uma situação de lei, uma situação de ordem faz com que as pessoas permitam que nós possamos fazer o que quiser. Não é meu, eu faço o que eu quero. Mas se você é de Cristo, você já não faz mais o que você quer. Você fica debaixo da graça, debaixo da direção, debaixo da vontade de Deus. E se você está estudando a palavra de Deus e quer ser um empresário, quer ser um senhor de muitas pessoas, quer abençoar muitas vidas através do seu trabalho e da sua empresa, deve prestar atenção nisso, que qualquer injustiça você deve perdoar, assim como você é perdoado. Não porque a justiça permite que você, vou fazer porque a justiça me permite. E a justiça de Deus, como é que fica?
Então nós devemos, Cristo sempre falou isso, devemos julgar conforme nós somos julgados. Se somos perdoados, nós devemos perdoar. Se somos amados, nós devemos amar. Se somos ajudados, nós devemos ajudar. Nós somos exemplo de Cristo. Uma das coisas que a pregação do Evangelho não é somente por palavras, mas por ações. As pessoas primeiro veem nossas ações, nossas atitudes, nossa maneira de falar, para depois falar, peraí, essa pessoa tem um diferencial, ela não é como todo mundo. Por que ele é assim? Aí você fala, não, ele é um cristão, ele segue as ordens de Cristo. Oh, que legal, eu quero conhecer esse Cristo. Quanto que eu conheci? Eu lembro uma época que eu visitava o hospital há bastante tempo, assim que eu saí do militar e da marinha, e eu visitava todo dia, cada semana eu visitava um andar no Santa Mônica em Niterói. E aí um belo dia eu confundi o andar, voltei ao andar o último novamente, pensei, já fechei o último, agora eu vou pegar o primeiro, e entrei. Quando eu entrei um rapaz que tinha a mão mirrada e tinha certas partes do corpo mirrada, estava ali em tratamento, melhorando. E eu sempre falava, ele é animado, alegre, sempre falava de Cristo para ele. E ele começou a ver as minhas atitudes, do qual eu falava uma palavra de esperança a todos que estavam ao redor dele. Porque num quarto tinham 5 camas, e ele estava muito tempo ali, as camas laterais, as camas próximas, sempre estava trocando novas pessoas. Então eu sempre levava uma palavra de esperança. Uma vez ele chegou, olha, você prega uma palavra tão bacana que eu quero conhecer sua igreja. Eu fiquei pensando, o que tem a ver eu com a igreja? Eu sou Cristo, mas a pessoa compra, não, porque onde você está sendo alimentado, eu quero receber esse alimento, eu quero receber essa fonte. Então as pessoas olham para nós e veem da onde nós viemos. Então a nossa atitude, o nosso testemunho, a nossa maneira de agir e falar, isso vai apontar a Cristo ou não. Isso vai mostrar que nós temos a salvação ou não. Isso vai mostrar que nós recebemos a bênção de Deus ou não. Então essa é toda uma diferença da pregação do Evangelho e de falar de Jesus todos os dias. Bom, 2 cartas importantes. Tito, a carta pastoral, que mostra o exemplo de como falar de Jesus, como testemunhar, e Filemão, sobre a atitude de tomar o que é certo em Cristo, não tomar a justiça dos homens. Que Deus possa falar no teu coração, que Deus possa usar esses 2 livros para que você possa ser ricamente e amplamente abençoado. Leia e releia, veja novamente esse livro e preste com outros olhos, depois que você participou desse estudo, sobre o que é a carta de Tito e a carta de Paulo a Filemão. Que Deus possa abençoar teu coração. Até o nosso próximo estudo. A paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.